o que se percebe hoje em dia é que, talvez sobretudo pelos celulares, a disponibilidade de jogos e tudo mais, muita gente que está completamente viciada em jogos, né? Jogos de azar. E aí é preciso entender como é que esse vício se instala, né? Até para tratar quem já está viciado ou evitar que alguém se vicie, entender como é que se processa isso tudo, porque aí sim você saberá se defender dessa possibilidade ou ajudar alguém que nesse momento se tornou absolutamente dependente, por incrível que pareça, de jogos. É, porque a ansiedade e a depressão, muitas vezes, é que desempenham um papel crucial no desenvolvimento desses vícios. Então, por isso a gente traz ao programa a doutora Fernanda Faria Afonso, aliás, que é psiquiatra, para explicar como é que isso se instala. Há como em outros vícios aí, algum tipo de herança genética, alguma, né, origem aí, às vezes na genética da família ou não, isso é muito particular, é de pessoa para pessoa. O que leva o sujeito a não apenas jogar de vez em quando, mas sim se tornar um dependente disso. E tá assim, gente, ó. Tá sim de gente ligada nos jogos mais diferentes possíveis aí disponíveis, e se tornando dependente dia e noite. Sabe, a pessoa fez daquilo a vida. Um negócio assustador nos casos mais graves. Vamos tratar sobre isso a partir de agora com a doutora Fernanda Faria Afonso. Doutora Fernanda, bom dia. Bom dia, pessoal. Muito bom tê-la com a gente aqui. Seja bem-vinda, doutora. E uma coisa, que é uma, assim, há vícios, sobretudo de dependências químicas e tudo que há na ciência, históricos aí mostrando que há também toda uma dependência química instalada a partir da genética, a herança da família, enfim, de casos ali repetidos que mostram que aquilo poderia ser uma dependência química. Nesse caso aqui, ela não é química, o produto exatamente, mas desperta químicas na pessoa e tudo mais. E daí vem a minha pergunta. Nesse tipo de vício, por jogos de azar, doutora, há alguma situação a comprovar ou que comprove que há algum tipo de herança genética nisso tudo? Quando a gente vai avaliar um paciente que está viciado nesses joguinhos celular, é muito bom, é necessário a gente avaliar histórico familiar, se tem histórico de vícios, porque acaba que influencia, mesmo não sendo algo químico, enfim, é algo que influencia o fator genético. Mãe, pai, irmãos, avós que têm histórico de algum tipo de vício, é importante a gente dar uma observada assim. Doutora, E bom dia. além disso, você tinha citado também sobre depressão, ansiedade, enfim, quando isso se torna necessário, se torna possível no paciente, né? Porque ele acaba invadindo tanto a vida do paciente, prejudicando tanto, que aquilo se torna um vício. A gente acaba falando que aquilo é um vício a partir que afeta as atividades de vida diária, o paciente fica dependente daquilo, eu preciso fazer isso. Então, aquilo se torna um vício. Aí acaba acarretando outros problemas, né? Porque o tratamento acaba sendo psicológico, psiquiátrico só no momento que desenvolve algum outro transtorno mental. Até então, a psicologia faz um trabalho muito bom nesse tipo de paciente. Doutora, a gente está falando a respeito de vício em jogo de azar, que realmente pode levar aí preocupações para todos os familiares, ou até mesmo a perda de bens. A pessoa chega num ponto de ter um vício em termos de jogo que perde tudo que tem, doutora. Tem cura? A pessoa sendo tratada por um psicólogo, por um psiquiatra, consegue chegar à cura desse vício? A gente consegue amenizar bastante os danos, porque acaba afetando a vida no geral, né? O ambiente familiar, uma família que era estruturada passa a não ser, acaba que afeta, porque igual vocês falaram, financeiramente afeta todo o ambiente, né, também. Então, é complicado. Por isso, o ambiente, o suporte psicológico é o ideal. A gente entra com medicação quando isso afeta o paciente em si, trata uma ansiedade,
porque eu preciso fazer aquilo, se eu não fizer, aí a gente começa a tratar. Em casos mais específicos, aí a gente opta pela clínica de reabilitação, internação, como se fosse por outros vícios também. Não é um vício tão diferente como os outros. Bem, jogadores frequentemente buscam alívio temporário, pelo que a senhora está falando, essa excitação propaga através de ansiedade, depressão, acaba caindo no jogo. É mais ou menos assim? Sim, sim. Ou por alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida que não tá legal, então busca uma fuga, né? A gente fala que acaba sendo uma fuga para eles. Só que essa fuga acaba se transformando num vício, num problema. Então acarreta num problema maior, numa doença, né? Então é mais complicado. Então saber lidar com isso é importante. E hoje em dia está muito fácil porque a internet é muito fácil conseguir tudo, né? E eles fazem todo um programa de tipo ganhe dinheiro mais fácil. Então, se uma família está passando por um problema financeiro, ela vai buscar algo mais fácil. Então, é ali que começa. Não é só uma vez. É como se fosse o uso de substâncias químicas mesmo. Bem, começa uma vez, duas vezes, três vezes. Na primeira vez, esses jogos acabam impulsionando as pessoas também. A primeira vez ganha um pouquinho, depois começa a perder, joga para tentar recuperar e assim vai aumentando. Aí é a hora de procurar um profissional. Isso, aí sim. Como afeta a atividade diária, tem gente que para de trabalhar para poder jogar, ou então deixa as coisas de lado do dia a dia para poder jogar. Então, esse é o momento. Se você está passando por isso, alguém esteja passando por isso do teu lado, não é normal, não é comum deixar de fazer alguma atividade para manter num jogo de azar. Então, assim, é hora de procurar ajuda. Quanto mais cedo, melhor, doutora? Isso, quanto antes melhor, porque o mais tardio é mais complicado. Aí eu acho que entra mais essa parte da superdependência, que aí o tratamento fica mais complexo, necessitando até mesmo de algumas clínicas de reabilitação. Doutora, a gente está falando de jogo de azar, onde envolve dinheiro, mas tem outros jogos também, principalmente para as crianças, através da internet, onde a criança fica ali horas e horas, não bebe água, não quer se alimentar e acaba criando um vício e uma preocupação toda com a família. Nesse caso, o que pode ser feito? Eu sempre costumo orientar os pais, familiares, enfim, de deixar um tempo estimulado e sempre alguns jogos tem como selecionar jogos em tablet, computador, TV, enfim, tem como selecionar o tipo de jogo que a criança vai jogar. E eu costumo falar assim, 1 hora, 2 horas por dia no máximo, porque criança tem que brincar, criança tem que estudar, enfim, criança não tem que ficar de frente a uma TV, de frente a um tablet, de frente ao celular, somente jogando. Então eu sempre oriento, é, colocar estipular um horário de tempo no dia para essa criança jogar, e além do tempo, o tipo de jogo, que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de fazer. Doutora, eu imagino que a senhora deve receber bastante pessoas com esses casos, tanto jogos de azar, como esse que eu acabei de falar agora, jogos através da internet. A tecnologia vem avançando a cada vez mais. Hoje, na palma da mão, no celular, a gente encontra diversos joguinhos aí que acaba viciando, não só crianças e adultos também. Muita procura nos consultórios, doutores, depois desse avanço da tecnologia? Tem bastante procura e já chegou a. É engraçado porque a gente acha que, por não ser algo químico, como o uso de drogas, álcool, enfim, a gente acha que é diferente e é completamente igual. Tem grupos de apoio que podem ajudar, é igual, é completamente igual. Tem muito paciente que anda procurando e falando, eu tive uma recaída. É igual uma recaída por álcool, é igual uma recaída por droga, é igual. É uma recaída que simplesmente você vai para o celular e joga. Apostando ou não, é uma recaída porque você está afetando sua vida. E o paciente acaba que, tipo assim, nossa, eu estava tão bem, não estava fazendo uso disso e agora voltei. Então ele procura porque ele sabe que aquilo faz mal. E
está afetando toda a família. Quando começa a afetar, é a hora que eles procuram. Cada caso é um caso, doutora? O tratamento é diferente ou o tratamento é igual para todos, no caso de crianças, adultos, jogos de azar, jogos que não são de azar, mas que acaba viciando a pessoa a ficar mais tempo em frente a um celular, em frente a um computador? Ah, não, eu costumo falar que cada paciente é único, né? Então, cada tratamento tem sua particularidade. Então, cada paciente, assim, é único. Então, cada um tem um tratamento, uma abordagem, tem que avaliar caso a caso, porque uns são mais graves, outros não tanto, outros talvez só uma psicoterapia, outros talvez precise com medicação, outros talvez tem que ser internação direta, enfim, é complicado. Então, cada um tem uma abordagem. A participação da família é importante, porque muitas vezes o viciado não quer, está tão viciado que ele não quer procurar ajuda, né, doutor? Então a família, é importante a participação da família. Sim, é ideal, na verdade. O familiar tende a não aguentar muito, né? Porque é difícil, porque tem muito episódio de recaída. Então, se tem um apoio familiar bom, adequado ali do seu lado, faz parte do tratamento, assim, mais de 50%, porque o familiar ali do lado, olhando, vigia, não só vigiando, mas apoiando, não, você vai conseguir, você vai seguir em frente, é outra coisa, porque se não acontecer isso, o paciente não tem motivo para continuar, não. É preocupante, nós estamos conversando com a doutora Fernanda Faria Afonso, ela é psiquiatra e também saúde mental, sobre jogos, jogos de azar, jogos da internet, Beto. Alguma dúvida, Beto, que você também tem o dia a dia, você passa por isso, você vê pessoas sendo viciadas, Beto, através da sua profissão? Bom dia, doutor Beto Garcia. Bom Doutora, dia. quando se fala em jogos de azar, né, é o jogo que envolve dinheiro, é um jogo que envolve bens. No entanto, de um bom tempo para cá, nós tivemos alguns jogos que antes eram proibidos no Brasil, foram liberados, como por exemplo as bets. Uhum. Né? Qual a contribuição das bets, que é legalizada, com o jogo de azar que ainda não é legalizado no Brasil? Uma influencia a outra, doutora? Sim, acaba influenciando porque é um começo, né? O paciente só precisa de um estímulo e um começo. Então, vamos supor, um paciente que esteja passando por algum processo, seja de luto, seja um processo depressivo, enfim, qualquer coisa, ele precisa de uma fuga, ele precisa se sentir bem, ele precisa de um impulso. Então, aonde ele vai num jogo que é legalizado, que é ok. Ele precisa necessariamente apostar? Não necessariamente apostar. Se ele apenas tiver um retorno, nossa, legal, eu consegui fazer isso, então eu vou jogar, tipo, R$ 2. Tá, mas aqueles R$ 2 vira 2.000 depois, vira 10. Então, isso começa afetando ele, porque, mas tá legalizado. Ok, é legalizado até um certo momento, né? Mas depois fica completamente fora de si. A questão legalizada ou não, o Brasil, por exemplo, está estudando legalizar alguns jogos que hoje é proibido. Né? Nós tivemos aqui em Matão, nesse final de semana, apreensão de máquinas caça-níqueis, que é um jogo de azar ilegal no Brasil. Muito se fala que se liberasse, como algumas drogas, por exemplo, se liberar aí vai acabar com isso, vai acabar com o tráfico, com aquilo. Se liberar o jogo de azar, pode acabar com essas pessoas que são viciadas. O jogo liberado ou não, ele faz diferença para uma pessoa viciada? Ele facilita o vício de uma pessoa, ele sendo ou não legalizado? É igual, é igual. A pessoa que não tem o controle de si, não adianta você jogar. É igual ir num cassino e você não souber parar. Se você for num cassino e jogar e ganhar e falar assim, nossa, beleza, ganhei, vou embora. Ok, mas o negócio é ali, você tá e não souber parar. Então, se uma pessoa, sendo legalizado ou não, tá ali, tá jogando e não sabe parar, não adianta a gente saber se, ok, vai legalizar, não vai legalizar. É igual o uso da droga, por exemplo, se legalizar tal droga. Isso vai impulsionar o paciente a fazer o uso. Não, mas aquilo tá ok, igual cigarro.
entendeu? E o cigarro não deixa de ser uma droga e não deixa de fazer mal. É igual. Eu costumo falar que é igual, porque a gente tenta diferenciar, mas não, é um vício, é uma droga que não, o paciente não tem um controle. Agora, se souber fazer esse controle, assim, tudo bem, é igual a gente jogar em casa, mas assim, se torna um vício, se torna uma doença quando não tem esse controle, tem essa impulsividade. Aí é uma complicação a mais. E é difícil encontrar uma pessoa que é viciada em algum tipo de jogo ter controle, né, doutora? Normalmente as É, pessoas viciadas, né, se tornou um vício, é porque ela perdeu o controle de si própria, né? sim, o viciado, o próprio nome fala, né? É um vício, enfim, ele não tem controle, mas só de buscar ajuda já é um começo. Então, assim, se tá buscando ajuda é porque quer melhorar. Então, é complicado no começo, tem algumas recaídas, mas é igual o colega falou, se tem apoio familiar, se tem um tratamento adequado, tem como sair dessa, tem como sair, não é impossível. Doutora, aproveitando, a Vanderlei, a nossa ouvinte, acompanha através da rede social, ela tem uma dúvida. Ela fala: bom dia, doutora, bom dia a todos do Jornal das Saudades FM. Minha mãe joga de vez em quando no jogo do bicho. Ela sempre joga, não é sempre. Isso é o início de um vício, doutora? Como eu estava falando, se ela tem um controle disso, e não é sempre, ok, vamos supor, o jogo do bicho jogou essa semana, deu o dinheiro, ok, mas eu vou pegar esse dinheiro todo que eu joguei e vou jogar novamente, porque eu sei que eu vou ganhar e eu quero ganhar, mas para isso eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de fazer o que eu tinha que fazer, que era minha caminhada, meu trabalho, qualquer coisa que for. Se isso está afetando, sim, é o início de um vício. Agora, se não estiver afetando a vida dela, se for só uma distração, tudo bem, mas se não for só uma distração, se estiver afetando a vida dela ou do familiar, aí chega a ser um problema. Tá, Ah, então. enquanto a gente está falando isso, inclusive, eu estou vendo uma matéria da Folha aqui, em que o governo já teve 251 reuniões com bets para regularizar, né, as apostas aqui no Brasil. Não sei regularizar o quê, porque as bets correm solto aí, né? É uma das Sim. maiores patrocinadoras do esporte, inclusive, né? Mas Uhum. a legalização do restante de jogo, muita gente pode pensar que vai ser bom, outras pessoas podem pensar que vai ser ruim, mas eu acho que o ruim está mais forte nisso do que o bom, né, doutora? Com certeza, nesse caso, tinha que fazer um impulso para as pessoas, né, em si, é, fazerem alguns jogos e sim esportes, né, os jogos do tipo esporte, e não esses jogos online no qual pode agregar fatores negativos para a pessoa, para o paciente. Eu acho que o governo tinha que estimular mais, talvez, esporte ou alguma outra coisa nesse sentido, já que legalizar esse tipo de jogo é ok, então legalizar de uma forma melhor. Então, investir em algo melhor para as pessoas, porque hoje em dia está complicado. A gente talvez tratar algumas pessoas com tanto fator de risco em volta, envolvido, que talvez não nos ajude. E o paciente sempre busca uma fuga, né? Ah, mas aquilo me faz bem, então tá tudo bem, e não é contra regras, tá legalizado. Então ele tem um fator a favor dele, né? Então a gente tinha que ter esse apoio melhor. A saúde mental, eu costumo falar que ela ainda não, não é muito falada, né? Ela devia ser uma coisa que todo mundo devia ficar sabendo todos os dias e todo momento, porque isso afeta completamente a saúde mental, não só da pessoa que está sofrendo, mas de toda a família. É como, por exemplo, o cigarro, né? Fumar dano à saúde, fumar, você pode Sim, ter isso, ter aquilo. Nós vemos aqui, inclusive, que disparou a procura por tratamentos, né, de pessoas viciadas em jogo, né? A busca por atendimento disparou em ambulatórios, em hospitais, em clínicas. Isso tem que ser olhado imediatamente, né, doutora? Ou
é uma bola de neve, só vai aumentar isso. Isso, com certeza. Por isso que eu sempre falo, não tem muita diferença do álcool ou da substância química, não tem. Porque, um exemplo, o cigarro que é legalizado, que, ó, se eu tenho uma pessoa tabagista em casa, uso diário, enfim, crônico já, fuma todos os dias, 2 maços dia, enfim, a pessoa que está ali do lado, filho, filha, qualquer pessoa que está, é secundário, é um tabagista secundário. Então está afetando diretamente aquela pessoa. O mesmo acontece com os jogos. Pois é, um caso sério, acho que deve ser olhado de uma forma bem ampla, né, para que isso não piore, né, porque a situação já é terrível, né? A gente vê pessoas aí apostando a todo momento, o dia todo momento. Por quê? As bets, elas estão no futebol do mundo todo, enquanto aqui no Brasil nós estamos fazendo jornalismo, em outros locais está acontecendo futebol, em outros o pessoal está dormindo porque é de noite, em outros quer dizer, e não para aquilo ali. E é muito fácil, a tecnologia, ela se tornou fácil, doutora, porque se você quiser jogar hoje um truco, uma cacheta, um rouba-monte, tá tudo na palma da mão, tá tudo no celular. Aham. Tá tudo no celular. Um paciente estava me esperando no consultório e estava jogando paciência. Foi. Aí eu, o que você tá jogando? Ele, é paciência. Mas aquilo ele gosta porque é saudável e tudo, não é sempre, não é com apostado e é só para guardar, porque não tá afetando, então tá tudo bem, entendeu? Uhum. O negócio é saber parar e ter o controle de si e quando isso afeta você e sua família, financeiramente ou não. Quando entra a parte financeira, a coisa tende a piorar e muito. Mais alguma Muito. Não, colocação? satisfeito. Acho que a doutora foi bem clara, passou as informações, sirva de orientação para todos que acompanham o Jornal das Saudades FM. Acho que todos nós temos um pouquinho de vício, é só saber controlar, né, doutora? Isso, eu acho que todo mundo tem um pouquinho, seja vício em jogo, ou então até mesmo vício no chocolate, na cafeína, enfim, qualquer coisa. Todos nós temos, mas a gente tem que saber sempre controlar, nunca abusar disso e sempre saber que se isso afeta a sua atividade de vida diária ou então a sua família, é hora de procurar ajuda. Com certeza. Doutora Fernanda Faria Afonso, obrigado pela sua participação. Com certeza a sua entrevista despertou muita gente que está nos acompanhando agora e é preciso que a família também fique atenta. Como o Adalberto falou, a doutora também falou, a família precisa estar muito atenta. Ao invés de brigar, procure ajuda. Tem muita gente que briga quando topa um problema, principalmente um vício, vício em cartas, vício em qualquer tipo de jogo. A família tende a acontecer um conflito dentro de casa, mas eu acho que nesse momento, uma conversa, uma busca de ajuda, doutora, a solução é bem melhor, acho que é essa, não é, doutora? É isso mesmo, a palavra-chave aí é procurar ajuda. Eu acho que é a frase que não devia ser difícil e não devia ser um problema para ninguém, porque procurar ajuda é fácil e não é um problema, pelo contrário, é um ato de coragem da pessoa. Tá certo. Bom, nós conversamos aí com a doutora Fernanda Faria Afonso, psiquiatra na saúde mental, qual eu agradeço pela participação. Tenha um ótimo dia, doutora. Muito obrigada e um bom dia para vocês. Eu acho que uma entrevista bem esclarecedora, né? Então, para você que está em casa aí, porque o vício pode acabar com famílias, né? A gente não vê isso só em filmes, não. Em filmes a gente vê esse tipo de situações, mas não é só filme que acontece, não. Eu conheço muitas pessoas, cada um deve conhecer uma pessoa, 2 ou 3, que é viciada em jogo, seja ele qual for. Tem gente que é viciada no jogo de dama, outros viciados no jogo de dado, outros viciados no baralho, outros viciados em apostas, né, em cassinos online. Então, cada um tem aquele vício. Se você está perdendo mais do que você ganha, ou se você está perdendo muito tempo da sua vida jogando, é hora de você prestar atenção, fazer uma autoanálise aí, prestar atenção, ver o que está trazendo para a sua vida esse jogo que você está praticando. Está trazendo boas coisas? Na maioria das vezes, não. Então, é preciso estar atento e, se possível, converse com a família e procure ajuda, é o que a doutora acabou de falar aí.